E aí, pessoal, de boa? Eu decidi fazer através da Aliança Brasil, Shorin Bonsai Brasil-Japão, né? Foi fundada por mim, apadrinhado pelo Koji, que é uma aliança a qual a gente vai tentar fazer mais intercâmbios culturais relacionados ao bonsai de alto grau técnico, participando de alguns eventos japoneses, entre outras atividades culturais, né? Eu decidi fazer uns vídeos falando sobre estética, falando também sobre a influência estética japonesa no julgamento, né, e todos os conceitos estéticos de estrutura, além de outros conceitos relacionados a Sekigazari e a Hachitsuri, que seria a combinação de vaso e planta, entre outros. Mas eu vou começar com a estrutura de galhos, né? Vai ser uma série de vídeos para que vocês possam estar por dentro do que como se faz algumas análises no Japão, através da representação ali de uma estrutura, né, de uma imperfeição idealizada, né? Para quem não sabe, o conceito do bonsai ele se distancia um pouco do natural por conta da eficácia dos japoneses de fazerem com que a planta viva mais do que ela viveria até mesmo na natureza, por conta de uma seleção. Isso tudo é bem fundamentado num pergaminho chamado Tsubu Monogatari, que é do século X. O Tsubu Monogatari, que é traduzido como Conto da Árvore Oca, ele relata que a mãe e um filho, eles fogem, estão sem casa, fogem dos inimigos e vão parar, né, no uro de um sugi, que seria uma criptoamérica japônica, né? Desculpa aqui, deixa eu ver, tá. Quando eles fogem para essa árvore, eles começam a querer, de forma muito mais intensiva, fazer com que a árvore permaneça viva. Então eles começam a fazer uma série, né, digamos assim, eles começam a mexer de fato na estrutura da árvore para que eles não percam o seu lar, no caso, que seria a própria árvore em si, analisando se um fungo, um galho dá um fungo, eles removem, fazendo uma espécie de base de aperfeiçoamento para que aquela árvore ela se mantenha muito mais viva na natureza, né? E esse conto, né, que foi um dos primeiros contos da literatura japonesa, o Tsubu Monogatari relata isso. Então, esse é o ponto de partida, o porquê, né, o bonsai japonês ele foi para uma área apesar de buscar uma natureza idealizada, ela também busca, no caso, a saúde da planta ao ponto que esta viva mais e melhor, tá bom? Com uma força muito mais, já que a gente vai confinar ela num pequeno vaso. Claro que os cortes e afins ajudam ela a se reprogramar sempre, tá bom? Então, assim, eu vou apresentar para vocês, na verdade eu apresentei para vocês um pouquinho dos conceitos dos galhos iacoedos, que são galhos necessários, e dos imiedos, que são galhos desnecessários, tá bom? E eu vou explicar para vocês agora, né, como a gente vai, num bonsai, ver isso de uma forma a ditar se um bonsai tem um padrão técnico ou esse padrão cometeu algumas gafes ao longo do cultivo. Evidente que plantas que foram cultivadas de sei, ou seja, foram cultivadas de semente, elas têm um apelo muito mais perfeito do que as plantas que foram pegas da montanha. Por que isso? Porque antes a prática do yamadori era feita e você levava para os campos, para no campo, que é chamado de araki, esse método, né? Você conseguisse pegar a base que foi pegando na natureza e fomentar uma planta perfeita através de anos e anos e anos, talvez às vezes até mais de 2 gerações, para que ela se mantesse perfeita com os galhos perfeitos. Só que houve um renovô disso durante os anos, a qual os yamadores eles começaram a fazer o yamadori aproveitando galhos, até galhos imiedas, que são galhos, na teoria, que são dispensáveis, e isso deu um novo renovô ao bonsai. Claro que são linhas fronteiriças, sempre vai ter uma margem para que você tenha uma opinião, para que você vá além, né, de uma perspectiva estética, né, e isso condensa apenas não uma matemática exata, né, mas ele vai dar os fatos para que você consiga ali, né, de forma pertinente, deixar a planta de forma harmoniosa, mas não existe padrões de tem que ser 5 centímetros o galho para cá, 10 para cá, esse daqui tem que ser assim, não. É uma forma que você, através da sua imaginação e através da sua disposição, né, de galhos, você possa ali enquadrar, mas sem uma matemática fixa mesmo, apenas padrões para que você tenha um norte a seguir, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês como devemos analisar os galhos iacoedas, tá bom? Ó, iacoedas.
Temos aqui uma linha de tronco, tá? Eu vou começar com o estilo clássico. Pode ser tanto os estilos clássicos, Shokan, Moyog, Shakan e tudo mais, mas vou começar com Moyog, tá bom? Moyog, ó, aqui, ó. Tá. Isso aqui é uma linha de tronco, tá? Os japoneses chamam essa linha isso daqui de Mikimoyo, né? Isso daqui é uma linha de tronco chamada de Mikimoyo. Mikimoyo, linha de tronco, né? Então você vai perceber aqui, eu vou colocar no centro, vou colocar aqui o vermelho. Isso é um Mikimoyo. Nagar é o movimento, né? Nagare é o fluxo. Tá indo para cá, mais para cá, né? Por quê? Porque essa curva tá vindo mais para cá, tá caindo mais para cá, né? Apesar dessa primeira sair para lá, mas ele tá caindo para cá. Então só tá cair para cá, o Nagare tá na esquerda do espectador e na direita da planta, tá bom? Eu vou fazer essas duas perspectivas para que vocês entendam. Tá, então vamos começar aqui com o primeiro galho. O primeiro galho, que é chamado, o primeiro galho, que é chamado de Ichinoeda, o primeiro galho que é chamado de Ichinoeda, ele sai da distância do Tachiagari. Qual é a distância do Tachiagari? A distância do Tachiagari, na verdade, ele denota de uma outra perspectiva, que é o quê? Imagina que esse daqui é o meio da planta. Se o galho sai acima do meio, a planta vira uma planta Koshidaka, que é uma planta que tem, né, que geralmente são os bundiguis, mas existem mais coisas sobre, né? É uma planta que vai sair o seu primeiro galho, né, acima acima do meio, né? O primeiro galho sai acima do meio, então ele já desconstrói um pouco dessa perspectiva da formalização aqui do Moyog, né? E isso vai desvalorizar talvez um pouco a planta, a não ser que ela tenha uma movimentação muito boa, que através de uma inclinação eu consiga colocar ela um pouco para baixo e eu conserto isso de uma maneira mais equivalente. Então essa primeira observação, se tem algum jeito para que você, às vezes, um primeiro galho tão alto possa ser consertado, vai entrar, né, em voga se tiver. Os japoneses, eles veem muito potencial na planta de hoje, de agora, né? O potencial futuro eles veem também, mas esse potencial futuro tem uma série de cálculos que podem fazer isso dar errado. Então, o que a planta vale é o que a planta vale hoje, não o que a planta vale amanhã. No Brasil, tem-se um erro de falar que isso tem muito potencial para amanhã. Não, pode até ter, né? Mas a gente tem que ver o que a planta vale hoje, sempre hoje, tá bom? Então esse é o Ichinoeda. Ichinoeda é o primeiro galho, tá bom? O primeiro galho. Aí depois vem o segundo galho, né? Mas pode sair de dentro da curva o galho? Depende. Porque se for de dentro do eixo principal da curva, até que não. Mas se for de um pouquinho espaçado, não tem problema, tá bom? Então isso é uma coisa que não é uma matemática exata de alguns centímetros. Você vai ter que ver, né, se é o ângulo de encaixe total da curva, né, que é o ângulo mais fundo da curva. Aí surge um efeito, sim, né, no valor da planta, tá bom? Então isso daqui é o Ninoeda. Que significa, né, é o segundo galho, tá bom? Agora vem uma coisa interessante, deixa eu só me relembrar aqui o nome em específico para me passar para vocês. Tá, o Shitaeda, na verdade, não é só um galho, né, que foi dado para vocês lá, o Shitaeda, né? É um conceito. Por quê? Esse agrupamento de galhos, ele necessita de um galho atrás, né? Eu vou colocar aqui esse galho atrás, tá bom? Ele necessita desse galho atrás. Isso daqui é uma coisa que no Japão não é tão verbalizado. Então eu demorei anos, eu tenho mais de 5 anos de estudo para me elaborar essa forma de explicar aqui, né? O primeiro a fazer isso no Ocidente foi o Yu Yoshimura. Ele compilou os estilos, né? Mas enfim,
existe um galho para o lado, um galho para o outro e um galho atrás. Esse sistema de galhos é chamado de chitaeda, né? Junto com o Tatiagara, eu falei para você, o Tatiagara se desvaloriza quando ele ou é muito perto ou ele passa do meio, ou ele é muito distante, tá bom? Então assim, se a planta não tem o uraeda, que seria esse galho de trás, e tem outros nomes, mas vou colocar uraeda, que é o mais fácil aqui de se lembrar, tá bom? Uraedas, esse é o uraeda, na verdade são vários galhos uraeda, né? Então assim, esse conjunto de galhos vai dar o chitaeda, tudo bem? O conjunto de galhos vai dar o chitaeda, né? Que são os 3 galhos. Se a planta não estiver muito alto isso daqui, né? Esse galho, e ela pode ser corrigida com o otieda, que é um galho caindo de trás, né? Pode perceber ele por trás. Isso pode ser fácil corrigir. Então é mais fácil corrigir isso do que corrigir o Tatiagara, tá me entendendo? Então o ideal é que você consiga perceber através desses 2 galhos aqui um galho de fundo. Não importa se ele cai um pouco ou se ele tá lá bem na base aqui, né, do meio do galho, só que da parte de trás, o uraeda. Mas é interessante você conseguir perceber entre esses 2 que existem galhos no fundo. Então isso valoriza bastante a planta, tá bom? O terceiro galho, eu tô com minha cola aqui no celular, tá bom? Eu vou deixar aqui. Tá, o terceiro galho, que é chamado de sanoeda. Calma aí, deixa eu pegar o correspondente aqui. Tá, o terceiro galho, que é chamado de... Eu vou arrastar mais pra cá esse daqui, porque eu vou colocar o sanoeda bem aqui. Aí necessita. Tá. Eu vou colocar bem aqui. Visando que é só uma representatividade aqui pra vocês, tá bom? Tá, esse é o sanoeda, tá bom? Às vezes até esse... Tá, esse aqui é o sanoeda. Agora vem uma explicação bacana. Esse é o sanoeda. Sanoeda. O que vai acontecer aqui é engraçado. Por quê? Porque o satieda pode ser esse... Desculpa, tá? Eu fiz aqui meio pobre aqui. Eu vou colocar 2 aqui para dar uma aumentada. Tá bom? Esse daqui é o... Tá. Esse galho aqui quase sempre é o satieda também. O tinoeda quase sempre é o satieda também. E esse galho aqui, que é o ninoeda, ele é o contraponto do satieda, ou seja, ele é o ukieda. Então, nesse caso aqui, né, também, isso aqui é um satieda. E o galho de contrabalanço, porque assim, ó, existe uma simetria no bonsai, isso é óbvio, mas se essa simetria for mal utilizada, ela vai ficar com muito peso de um lado e isso vai perder a elegância, porque a elegância necessita de equilíbrio. De um equilíbrio, nem que seja um equilíbrio que mude um ponto mais forte aqui, mas ela tem que ter um determinado equilíbrio. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter muita força, a planta vai parecer que está caindo, né? Então vai ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é chamado de ukieda, é o galho, né, do contraponto do satieda, que é o ukieda, tá bom? Tá. Essa é a base inicial, tanto num contexto de Moyog, quanto no contexto de Shokan, quanto num contexto, né, de plantas que tem um único tronco com esse padrão. Isso também vai servir às vezes, né, alguns conceitos desses, não esse tanto esses iniciais aqui, para agrupamentos, mas já vou falar sobre isso. Quer dizer, no outro vídeo, talvez eu fale sobre isso. O que vai acontecer é o seguinte, isso daqui não é uma matemática exata, a gente não vai ter, quantos centímetros aqui, quantos centímetros, não. É um norte, né, que você vai inserir conforme a sua habilidade, tá bom? Então, esse daqui é o contraponto, tá bom? Aí, dependendo do Mikimoyo, surge um outro galho aqui, muito interessante, que isso também vai do gosto. Ele nunca pode surgir antes do itinoeda, né, mas ele pode se fechar, né, ele pode se fechar depois, que é o maeda. O maeda, o que seria o maeda? Eu vou começar a fazer de azul aqui para vocês poderem entender, né, a transparência. O maeda é o galho que aponta, que é o frontal, o galho que aponta para o espectador. Esse galho, ele não pode, ele foi muito mal interpretado no Brasil, inclusive, o pessoal fala que você não pode ter galhos apontando para o espectador. Na verdade, pode sim, né? Ele não pode estar antes do itinoeda, né? Mas assim, poderia estar começando por aqui, mas vou começar por aqui, ó. Tá vendo? Aí começa a fechar a copa aqui, ó. Eu vou fazer um atama aqui especulativo.
Bom? Opa. E ele começa a fechar a copa. Olha isso. Ele começa a fechar a copa. Né? Eu vou ter outros Maedases, assim como vou ter outros Uraedas atrás, vou ter outros Maedases, né? Eu vou ter outros Maedases. Então, eu posso... O que faz eu deixar ele mais baixo ou mais alto? Na verdade, é a linha de tronco. Às vezes eu quero mostrar uma linha de tronco muito mais interessante, muito mais dinâmica, então eu deixo ele mais em cima para fechar basicamente aqui em cima, né? Ah, se eu tenho uma linha de tronco não muito interessante, eu tenho um muro ali muito meio que não foi bem fechado, eu não quero mostrá-lo, então eu baixo mais e começo ele mais baixo, né? Ou se eu quero uma planta muito potente, né? Que aí algumas pessoas baixam também, então isso vai muito da perspectiva do artista, tá bom? Então isso é uma coisa a se levar em conta, isso é uma coisa tua, né? Tu vai fazer, se der certo, tu apresenta, os avaliadores, através de pontuações, vão ver, né? Por isso que é bom ser avaliado, se foi uma coisa positiva ou uma coisa negativa tudo. Então esse daqui é o que a gente chama de Maeda, né? Eu vou deixar bem para cá para ficar de boa. Opa, Maeda. Como vocês viram já no vídeo anterior, tá bom? Existe outros galhos aqui que eu vou colocar, mas é uma perspectiva rápida, tá bom? Eu vou colocar aqui, agora eu vou aqui, deixa eu o Jacoelho, eu tô me lembrando aí, da Futocorieda. Eu vou fazer para vocês aqui o Futocorieda, que é o galho, que ele é mais curto do que o seu posterior. O anterior, geralmente, dos galhos de uma planta dessa, o anterior sempre é maior. Só que o Futocorieda, ele é um galho que ele é menor do que o seu posterior, ou seja, o que vem depois é maior que ele. Ah, mas pode ser o primeiro, depende, se for um Shokan, tem uns estilos, subestilos de Shokan, né, que você vê até no livro do John Naka, que tem o primeiro galho dele é bem curtinho, então dá aquela, aí, sabe aquelas plantas dos desertos californianos que estão na montanha ali, basicamente aquilo que ele quer passar. Então pode ser, são que tem estilos que tem subdivisões, né, com perspectivas diferentes, né. Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem, vou fazer com azul também, a partir de agora, né. Aí o que vai fazer é o seguinte, eu vou colocar um galho aqui, tá? Eu vou colocar aqui um galho menor, calma aí. Eu vou colocar um galho esse galho aqui vai ser maior, tá? Eu vou colocar aqui um patamar maior e vem aqui, ó, essa conexão aqui maior, tá bom? Olha isso aqui. E esse galho seria mais curto. Ele tá aqui, só que ele é mais curto. Entendeu? Ele é mais curto. Ele é mais curto que o posterior. Talvez eu tenha até alongado um pouco, mas eu vou tirar um pouco disso para vir com essa linha aqui. Mesmo assim ele vai ser ele é mais curto, tá bom? Então esse galho vai ser mais curto. Tá me entendendo? E esse galho aqui vai ser mais curto do que o outro, né? Do que o que vem de acima. Geralmente é o contrário, né? E o nome dele é Futocorieda, tá bom? Aqui, ó. Futocorieda. Tá, Futocorieda. É o Futocorieda, esse daí. E aí, vem agora um galho, eu tô escolhendo aqui por perspectiva de desenho aqui, né? Vem um galho agora muito interessante, né? Que é o Kuitsuki Eda. Kuitsuki Eda. Qual é o Kuitsuki Eda? O Kuitsuki é o seguinte, esse galho que sai do lado. O Uraeda, que eu vou fazer outros Uraedas aqui para vocês entenderem, né? Fazendo os outros Uraedas para vocês entenderem, ele tá lá atrás, né? Como vocês podem perceber. Ele tá lá atrás, né? Então tem um galho do lado e um galho atrás. Só que entre esse galho atrás e galho do lado tem um entre eles, que vai dar uma perspectiva para a gente ver aqui a planta, para a gente ver aqui o fundo de um outro galho. Ele vai fazer o leque, aí tem um outro galho que sai. Esse é o desculpa que esse nome aqui eu não decorei, é Kuitsuki Eda, tá bom? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. O Kuitsuki Eda é um galho que sai entre esse do lado e o do fundo, tá bom? Ele sai aqui, basicamente. Então, você consegue perceber ele.
Aí eu vou colocar, como ele tá entre os dois, eu vou colocar de azul aqui a pintura. O lado, tá bom? Ele tá, você consegue perceber, esse daqui tá mais na frente, aí tu consegue perceber ele lá de trás. Eu coloquei azul aqui porque o que tá bem no fundão é preto, né? Pra dar uma dimensão, mas se bem que o azul misturou com o preto, então em cima. É pra vocês perceberem isso, tá bom? Então, é isso, né? Essa percepção aqui, né? O único problema aqui, agora que eu tô vendo, tem até que diminuir mais esse aqui, é porque esse daqui se torna o Ukieda, porque ele ficou mais expressivo, né? Mas eu vou fazer algo aqui que vai corrigir isso, para me dar a dimensão para vocês, e vou fazer o que vai corrigir aquilo ali. Aí, tá bom? Isso, corrigiu. Rápido. Eu vou só apagar aqui também para fazer as corrigens. Esse daqui é o... São 11 galhos, tá bom? Então esse aqui vai ser o Kuitsuki Eda. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Kuitsuki Eda. Tá. É esse galho daqui. Porque tá no fundo, né? Esse galho aqui. Eu sei que a gente tá uma confusão, mas vocês estão conseguindo entender. Vocês já viram a história ali. Esse é o Kuitsuki Eda, tá bom? Vamos ver aqui qual é o galho que falta. Acho que foram todos já, sabia? Ah, tem um outro que é muito especial que eu vou até fazer aqui. Desse daqui vai ser usado esse. Que é o último galho, né? Que é o... Deixa eu ver aqui quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o último galho. Que é o Ochieda. Ochieda, tá bom? Ele cai aqui, ó. Ele vai caindo aqui e vai formando, né? Alguns patamares, tá bom? Ele vai caindo. O que quer dizer Ochieda? O que quer dizer Ochieda? Quer dizer o galho que cai, um galho chorão, que o pessoal chama de chorão, estilo chorão. Na verdade, o estilo chorão é um estilo de galhos, né? Desculpa, eu vou colocar aqui. É um estilo de galhos, tá bom? Então, esse é o estilo chorão, né? Ochieda, né? Que é o galho Ochieda. Esse daí, o Ochieda. É o galho chorão, né? Ochieda. Esse é o galho chorão. Então, através de uma simples análise dos galhos, existem outra coisa, existem Edafuse, que seriam um padrão das prateleiras, né? Os Edafuse são essas bolinhas que eu faço aqui, ó. Porque num galho pode ter alguns patamares divididos, que são chamados de Edafuse, né? Que são né? Então, existem outras coisas, né? Isso são análises de galhos. Esses são os galhos iacoedas. Esses galhos iacoedas aqui são galhos muito importantes para que a gente possa formar uma planta. Mas, claro, referente ao estilo de um tronco, né? Eu posso tirar algumas coisas, alguns conceitos daqui num chacã, por exemplo, que é uma planta inclinada. Por quê? Porque ela pode perder até o tatiagara aqui, ela pode sair mais alto, né? O primeiro galho, não tem problema, mas esses conceitos bases podem se encaixar nela se você souber enriquecer isso daqui com a sua imaginação, com o seu modo de colocar, porque isso daqui, basicamente, digamos que eu tenho múltiplos troncos aqui, né? Eu vou querer uma harmonia, né? Então você vai fazer o quê? Você vai programar para que esses galhos eles condensem uma perspectiva, você coloca os pontos, né? O MA, que seria o espaço negativo, nas áreas predestinadas para que tenha movimentação. Digamos que eu tenho esse MA aqui, né? E eu tenho esse MA aqui. Se eu preencher às vezes de forma errada isso, ao ponto de eu não saber equilibrar, ele vai sufocar essa linha de tronco, né? Então são uma série de coisas que vai da cabeça de cada artista. Então tu vai desenvolver o teu estilo através disso. O que é certo e o que é errado vai da tua percepção, né? Relacionado à tua apresentação. Tu pode ser julgado. Isso que vai deixar tu né, no mérito de aprender ou não. Tem que ser julgado. Sempre vai ter que ser julgado. Assim que as coisas técnicas evoluem. Então eu apresentei para vocês todos os Ikedas, os 11 galhos e tem todas as terminações de corte. Mas isso não vou falar hoje, né? Porque é muita coisa, né? Aí depois a gente vai fazer os imiedas, que são... os imiedas e cicatrizes são o que a gente define o que deve ser removido da planta, né? As únicas plantas que a gente precisa ter a dramaticidade de Shari ou de Sabamiki, que são duas coisas que são a mesma coisa, só que são um pouquinho diferentes, né? Uma é uma ferida, e o outro é uma madeira, condiz mais com a madeira, o outro condiz mais com o cavamento, com a ferida, né?
Então, são duas coisas diferentes. Então, assim, que são das Oki, são a que aceitam, né, Sabami, né, o Shari, são os prunos, as sakurais e o mume, né? E das coníferas, quase todas aceitam, tá bom? Elas aceitam bem. Ah, eu quero fazer no Ace. Vai perder o aço em 50 anos, com certeza ele não vai chegar a 50 anos se você fizer ou não fechar a ferida dele, porque ele vai corroendo por dentro. Ah, como é que você sabe disso? Porque existiu nos bosques japoneses, eles já espantaram muito com Yamamou Miji, e eles chegaram a essa conclusão depois de tentar preservar as florestas durante mais de 500 anos, entendeu? Então isso foi escrito, são chamados de doutores das árvores. Então todos esses conceitos vieram com o bonsai também. Então por isso que a gente se distancia e faz da melhor forma possível. Inclusive da sakura também, se você não pode, ela é uma rosácea, se você não pode dar os galhos certos, que podem acarretar doenças, cogumelo, fungo e afins, então você vai perder. Esse conceito é maravilhoso, né? Eu vou ter muito mais sobre ele, vocês vão saber muito mais desses conceitos aqui predestinados, mas eu espero ter ajudado. Esses são os conceitos dos galhos yacoedas. Depois a gente vai fazer uma análise sobre múltiplos, sobre outros estilos mais, digamos assim, mais um pouco difíceis, né, de ser abordado isso, como é o caso do múltiplos troncos, como é o caso do Rokidashi, que é um único tronco, mas esse conceito não vai caber aqui, né, tem um conceito totalmente particular, tanto para o Rokidashi, né, que é feito principalmente em Zelková, e tanto quanto como é o nome do Shoujubai, né? Isso, que é um múltiplos troncos, que é feito tipo um Rokidashi múltiplos troncos, tá me entendendo? Então são conceitos particulares. Por que esses conceitos aqui sobrepõem o conceito das épocas de vassoura e tudo mais? Porque isso aqui atinge um maior nível de árvores, né? E o Rokidashi não atinge o maior número de árvores, apesar, né, que algumas na natureza você vê, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas no Japão é diferente, né? Aqui deveria atingir até mais, mas tô falando uma estética equiparada, assim, japonesa. Eu tô falando das perspectivas japonesas, explicando através disso. Então, como eles veem mais isso e veem também esses saudosismos relacionados ao grupamento de galhos e toda essa organização e não embaralhamento, como algo muito interessante que faz a planta viver mais. Faz o komorebe agir. O que é o komorebe? O komorebe é quando a luminosidade atravessa a planta. Tá me entendendo? Então é isso. Tem muito mais coisa, né? Os meus alunos já aprenderam isso. Eu estou dando esses estudos aqui, não porque eu sou bonzinho, é porque eu quero de fato que vocês entendam o nosso método de julgamento ali que vai acontecer no Shorin Bonsai Club, tá bom? É isso, pessoal. Valeu.